Deus. Então, esta é a mensagem, né, do lema de hoje, de Santa Cecília. E agora teremos um convite especial, né? Irá participar com a gente aqui, o nosso pregador, pessoa aqui especial, que vai trazer um pouco deste lema, né? Que hoje vem nos falar sobre um pouco de Santa Cecília. Convido aqui o nosso irmão José Eliseu, que irá partilhar um pouco aqui da palavra hoje, do nosso lema. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como nosso irmão Adielso já apresentou meu nome, né? Sou José Eliseu, filho de Deus muito amado, sou homem, tenho 23 anos, sou cearense, mas atualmente resido aqui na Missão Brasília. E tenho um compromisso de consagração de vida no Carisma Novo Ardor e sou celibatário. Então, hoje, venho partilhar um pouco também com vocês, né, o convite do nosso irmão também sobre esse tema, né, esse lema, que o tema é o canto à pureza, né? E não tem nada melhor do que falar de Cecília, onde nós estamos começando este dia, né? E Cecília era essa mulher que desde a infância dela, né, já trazendo um pouco do contexto, Cecília já foi educada numa família bem formada também, né? Então, a família dela era bem cristã, né? Então, ela recebeu esses ensinamentos desde novinha, desde a sua infância ali, ela recebia esses ensinamentos, né? Então, ela queria de todo o coração servir ao Senhor, né? Então, ela fez esse voto, né, de castidade ao Senhor para ser inteiramente do Senhor, né, para poder se desenvolver, principalmente com coração indiviso, né, de buscar a Deus, né? E por isso que o nosso lema é exatamente: Cecília, desde a infância, consagrou o seu coração a Deus, né? E o tema, o canto da pureza. Então, já dada a introdução, né, como também Cecília nasceu, né, e dentro dessa família cristã, e além do mais, também dentro dessa família cristã, né, ela foi sendo educada na fé, com toda a piedade que a família dela tinha. E sendo educada na fé, ela foi tendo o quê? Um coração sincero, um coração verdadeiro, como coração de criança. Que um coração de criança é um coração que é verdadeiro, um coração que é autêntico, né? Então, ela queria, de fato, viver todo esse amor por Deus, né? Esse amor total por Deus. Então, ela ali foi se entregando a Deus. Quanto ela mais se entregava a Deus na infância dela, mais Deus ia também fazendo a obra acontecer dentro dela. E o interessante perceber, quando nós falamos dessa pureza dela, que desde também da sua infância, né, lá tinha uns costumes lá de ter a consagração, de ter a promessa, né, de os pais dela prometeria ela em casamento, né? Então, ela já era prometida também em casamento, né? Então, aí é assunto mais adiante, né? Então, falando sobre a infância de Santa Cecília, né? Então, hoje, também trazendo para a nossa realidade, né? Quantas crianças hoje também têm sido hoje desviado, né, dessa educação da fé, né? Principalmente nas escolas, principalmente em tantos ambientes, né, onde as crianças estão inseridas, né? E Cecília, ela teve esta graça de ter uma família que o formava na fé, né, ter uma família que educava na fé e que levava ela a ter esse amor autêntico por Deus, né? Por quê? Porque ela via em seus familiares o quê? O exemplo, a palavra e a oração. Então, o que permanecia desses três, que o exemplo não tem sentido, nem a palavra tem sentido, se não for através da oração. Porque a oração, ela é o sustento. Ela é o sustento tanto da palavra como do exemplo. Se nós queremos dar exemplo, ou queremos dar alguma palavra, se nós não tivermos baseado ali na vida de oração, vai ser meramente uma palavra vazia, vai ser meramente um exemplo vazio.
né? Então, assim como a infância de Cecília nos ensina a ter um coração consagrado a Deus, um coração dedicado, um coração zeloso por Deus, um coração entregue a Deus, exatamente isso, buscando constantemente estar em conexão com o Senhor. Nós tivemos essa graça no nosso batismo, que foi ali, né, regenerado, pessoalmente apagado todos os nossos pecados. Mas uma coisa ficou em nós, que foi o quê? A concupiscência. A concupiscência ficou em nós, que é essa inclinação para o pecado. Então, essa inclinação para o pecado, todos os dias nós precisamos lutar para não cairmos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias nós precisamos lutar. E assim também foi com Cecília. Ela precisou lutar também para não cair. Ela precisou ter um esforço também. Mas não um esforço infrutífero, não um esforço com a própria força, não. Mas um esforço dado pela graça de Deus. Por quê? Porque ela dava permissão para que Deus agisse na vida dela. Ela dava permissão para que Deus fizesse a obra no coração dela. Não viver de um puritanismo, né? Então, eu vou ser puro e ponto final. Não, o ser puro tem um sentido. Esse sentido é o quê? De ver a Deus. Esta pureza. Ver a Deus ali face a face quando nós estivermos no paraíso. Mas para isso, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós precisamos lutar. Lutar não é pouco, não. É lutar em muito. Porque a luta contra o pecado, ela não é só assim, hoje eu lutei, amanhã eu não vou lutar. Não, é todos os dias, é todo instante nós precisamos lutar. Porque a concupiscência está aí. E se nós nos deixarmos ser guiados por ela, nós iremos cair, nós iremos acabar caindo na impureza. Na impureza em todos os sentidos. Na sexualidade, no olhar, em tudo. Então, a impureza, se a gente não tiver ali, principalmente nessa intimidade com o coração de Cristo, nós iremos cair. E nessa queda, se nós não tivermos ali, de fato, com o coração decidido de viver essa vida na graça de Deus, nós iremos continuar aquele abismo. Então, todos nós precisamos ter essa decisão firme, assim como Cecília teve desde a sua infância. Na infância dela, ela teve um coração firme. Um coração que, qualquer hora, ela pensasse, não, eu posso cair. Mas ela tinha a certeza que Deus estava presente com ela. Deus é com ela, então ela vivia com um coração humilde, acolhendo a graça de Deus. Ela não se centralizava nas próprias forças dela, não. Ela colocava toda a confiança dela em quem? Em Deus. Então ela colocava a confiança dela em Deus. E ali ela também ia sendo alimentado pelo quê? Pela palavra, Sagrada Escritura, pela tradição e magistério, que é o nosso tripé da nossa igreja também. Então ela ia sendo alimentada por isso tudo. Não era meramente ali, não, eu quero ser puro e ponto final, não. Ela tinha um sentido, e esse sentido maior é o quê? Ter o encontro com Deus, ter esse encontro pessoal com Cristo. Por isso que ela queria ter essa pureza de coração. Então, guardar o nosso coração, diante de todas as realidades que enfrentamos, é justamente lutar contra o pecado. Lutar. E não algo extraordinário, não, mas é um algo ordinário, é um algo do dia a dia. Um algo do cotidiano. Então, todos os dias eu preciso entrar nessa luta. Meus irmãos, para poder entrar nessa luta, é necessário ter essa firmeza. Porque já entrar na certeza assim, mas eu não vou vencer, de fato, você não vai vencer mesmo, não. Mas se você entrar assim, eu vou com o Senhor, e nós iremos vencer toda esta batalha. Assim como Cecília, na sua infância, ela enfrentou as batalhas, ela enfrentou a dificuldade, foi justamente com isso, com a força que vinha de Deus. Na fraqueza dela, quem era a fortaleza? Era Deus. Então, na infância dela, ela tinha essa devoção, ela tinha essa consagração do coração dela a Cristo. E ela não vivia ali à margem da sociedade, não. Ela vivia em busca, a cada dia, de quê? Da Eucaristia, que é o alimento da alma dela. Ela recebia Jesus Cristo em sua alma, então ela rebustecia ali diante do combate contra Satanás. O demônio tentando ela de todas as formas. Mas ela se fortalecia aonde? Na vivência sacramental. Ela recebeu o batismo.
A graça do crisma, a graça também da confissão, a graça da Eucaristia. Então, ela tinha essa vivência sacramental. Então, nós precisamos também ter esse olhar para a Cecília e aprender com ela, ter essa vivência sacramental em nosso dia a dia. Nosso dia a dia ter essa vivência sacramental, essa intimidade com o coração de Cristo. Porque aí sim nós iremos ser aquilo que Deus nos chama a ser, para podermos combater o combate. E no fim da vida, alcançar a coroa, que é a pátria celeste. Mas quando nós colocamos empecilhos, né, travas, tantas outras coisas, tantas barreiras humanas, aí de fato vai ser difícil para nós nos decidirmos fazer a vontade de Deus. Assim como Cecília, ela na infância dela, ela não colocou essas barreiras, mas ela se entregou verdadeiramente. E um sim sempre constante. Um sim sempre constante. Um eis-me aqui. Se, Senhor, faça em mim aquilo que queres, aquilo que desejas. Esse, entre linhas, era o que ela colocava para o Senhor. Porque ela consagrou toda a sua vida desde a infância. E o coração de criança é um coração que é um coração que é verdadeiro. É um coração que quer ali ter essa intimidade com quem? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas por que ela tinha toda essa compreensão? Porque a mente dela, a consciência dela, era formada também. Não foi do nada que apareceu, não. Foi a educação da fé que ela foi tendo a sua consciência formada e foi entendendo assim, não, esse daí eu quero servir. Esse Senhor eu quero servir. Porque é esse Senhor que eu quero estar para sempre. É este Senhor que eu quero viver a vida eterna. É com este Senhor, não é com outro, é com este Senhor. Então ela foi compreendendo tudo isso por causa de quê? Por causa de uma consciência formada. E ali na sua base, que ela teve toda essa educação na fé, ela foi entendendo que a força dela era quem? Era Cristo. E por isso que todos os dias ela se dedicava a uma vida de oração autêntica. Numa oração assim, vamos rezar um Pai Nosso, é o Pai Nosso que está no céu, não de um modo automático, não, mas de um modo humano, de um modo que ela buscava ter essa fraqueza dela e essa intimidade dela unida ao coração de Cristo. Ela não deixava ali se parar pelas suas limitações, não. Mas ela estava ali com o Senhor. Ela estava ali com o Senhor. E hoje, trazendo para a nossa realidade, nossos tempos de hoje, né, enquanto é difícil, nós vivemos essa pureza. Cecília, na sua infância, e colocamos aqui também, trazendo também para a nossa vida, né, essa vida adulta, quanto é difícil. Mas eu falei, nós só iremos vencer através dessa vida de oração. Isso que o catecismo vem nos dizer também. Pois irei ler aqui um pouco para nós também, o que o catecismo vai nos falar. Mas é preciso querermos lutar, que é entrar nessa vida de oração. Porque aquele que não tem a vida de oração, aquele que já está entregue a Satanás. Por quê? Porque está entregue ao pecado. Então é necessário viver esta vida de oração, viver nesse estado da graça. E viver nesse estado da graça é viver o quê? Uma vida de oração diariamente. Diariamente. Todos os dias nós precisamos viver. Assim como todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias nós precisamos alimentar desta presença do Senhor em nossas almas, em nosso ser. Para que possamos combater o bom combate, assim como Cecília. Ela nos ensina isso hoje. Porque na vida de oração não há meio termo. Ou eu sirvo a Satanás, ou eu sirvo a Deus. Servindo a Deus, irei viver essa vida de graça, e servindo a Satanás, irei viver a vida de pecado. Não há meio termo na vida com o Senhor. Ou é de Deus ou é de Satanás. Então, todos os dias nós precisamos tomar essa decisão concreta de viver com o Senhor. Essa decisão decidida por Cristo. Então, que hoje, meus irmãos, a vida de Cecília possa nos ensinar a ter um olhar purificado, um olhar restaurado, um olhar de esperança, um olhar de fé, um olhar de amor.
Então, irei ler aqui também um pouco do catecismo que ele vem trazer para nós, sobre essa pureza de intenção, pureza de coração, para podermos já ir concluindo também um pouco dessa formação. E tanto que Cecília tem a nos ensinar ainda durante todos esses dias de novena. Então, se você estiver também com o catecismo aí, que você possa abrir, ou caso você queira abrir depois, no parágrafo 2517, que vai dizer assim para nós: o coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e pela prática da temperança, outra virtude primordial para nós. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como os criancinhas, que ignoram o mal destruidor na vida dos homens. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas, que ignoram o mal destruidor na vida dos homens. Então, prosseguindo, a sexta bem-aventurança proclama: felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Isso que vai dizer para nós é lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. A expressão puros de coração designa aqueles que se entregaram o coração e a inteligência, a exigência da santidade de Deus. Principalmente 3 âmbitos. Primeiro, a caridade, a castidade ou retidão sexual. O amor à verdade, ortodoxia da fé, existe um laço entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer os artigos do símbolo, para que, crendo, obedeça a Deus, obedecendo, viva corretamente. Vivendo corretamente, purifique seu coração. Purificando o coração, compreende aos que creem. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e seres semelhantes a Ele. A pureza de coração é condição prévia da visão. Desde já, nos concede, segundo Deus, receber o outro como o próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Então, nós precisamos estar nesse entendimento, dessa pureza de coração, para podermos ver o Senhor face a face, essa finalidade. Vivermos essa pureza de coração para podermos ver o Senhor face a face. Mas entendermos que para poder ver o Senhor face a face, nós temos um caminho para poder percorrer. Qual é o caminho? Essa caminhada terrestre onde nós estamos. Esse é o caminho que devemos percorrer. Nós precisamos ter uma vida interior, assim, bem forte, que é essa vida de oração, da união da nossa alma com a alma de Cristo. Então, precisamos ir avançando, e avançando, e avançando nas águas mais profundas, conforme Cristo nos quer. E se nós cairmos, levantemos, porque nós temos o nosso, graças a Deus, nós temos o sacramento da igreja para isso, para nos levantar. Para nos levantar. E nessa caminhada, meus irmãos, quantas vezes nós iremos padecer? Precisamos apegar na mão de Deus para poder nos levantar. Para podermos estar vivo, estar vivendo no estado da graça, vivendo no estado desta união com Cristo. Então, nós precisamos viver nesse estado da graça, nessa vida de graça, para podermos ser totalmente de Deus, assim como Cecília foi. Ter um coração que contempla, que vive, e que é íntimo do coração de Cristo. Então, é isso, que Santa Cecília também possa vir interceder por nós e nos auxiliar também rumo à pátria celeste, porque aqui é meramente uma passagem. E aqui nós temos a escolha de ir para o céu, que é viver na vida de graça, ou viver no estado, principalmente do pecado, para podermos ir para o inferno. Então, quem escolhemos é nós. Nós temos essa liberdade que Deus nos deu, mas precisamos decidir diariamente pelo céu. Eu volto a repetir, o céu não é viver ali, principalmente os extraordinários, eu quero viver o extraordinário, não. Viver no ordinário, viver no cotidiano, esta vida de oração e viver nas pequeninas coisas, aquilo que Deus o dá a oportunidade. Então, que Deus abençoe, guarde, proteja e prosseguimos a nossa novena de hoje. Passar aqui para o nosso irmão Adielson.